Agora a gente fala de um caso que provoca revolta, indignação, tristeza. A gente vai dividir tela aqui para que vocês acompanhem o que aconteceu. Isso foi ontem, mas a imagem viralizou hoje. Uma criança de 4 anos de idade está nesse momento num processo de finalização de um possível diagnóstico de autismo e também TDAH. Esta criança foi brutalmente agredida, ela foi espancada indo para a escola pelo próprio padrasto, tudo filmado por câmeras de segurança de São Cristóvão, onde tudo aconteceu. As imagens foram expostas e a mãe, é claro, ficou abalada, em prantos, porque ela descobriu o que de fato tinha acontecido com a filha dela. Porque até então, este agressor tinha contado uma outra versão para a mãe. A repórter Selma Souza conversou com a mãe da vítima com exclusividade e a gente vai acompanhar esse relato agora. Põe na cena. Olha, essas imagens logo circularam pelas redes sociais, imagens revoltantes. A mãe, sempre muito atenta, desconfiou de toda essa situação. Ela buscou atendimento em uma delegacia especializada, já levou essa criança para fazer esse exame de corpo de delito e agora está aqui no Conselho Tutelar. Ela conversa com a nossa equipe com exclusividade e ela vai relatar um pouquinho para a gente como foi que tudo isso aconteceu, Larissa. Então, ontem tinha um médico em Aracaju e pela manhã eu tinha pedido para ele levar na escola porque senão não ia dar tempo de eu chegar no médico, que tinha que ser até 7h30 da manhã. Ele disse, eu levo. Aí eu disse, leve ela, porque quando chegar eu já vou pedir Uber para a gente ir. Só que tinha alguma coisa me dizendo que estava errado, porque ele chegava, a escola é muito próxima, ele chegava às 7h05, demorou umas 7h15 ele nada. Quando eu estava saindo do meu quarto, ele veio com ela chorando, toda ensanguentada. Quando eu olhei, eu disse, não acredito o que foi. Ele pegou e disse, foi um cachorro que foi em cima da moto e derrubou ela. Eu disse, rapaz, você não segurou a bichinha? Ele disse, não. Na hora ela começou a gritar e eu via que o sangue não parava de estancar. Eu pedi um Uber, o Uber estava bem próximo de casa e saí correndo para o hospital da criança. Quando chegou lá, não demonstrava nada. E eu dizendo, meu Deus, por que aconteceu isso com minha filha? E ele disse, foi um cachorro. Eu passei com ela no médico. O médico disse, mãe, eu disse, doutor, e o machucado das costas? Ele, mãe, foi a pancada. Ela levou ponto, ela está com 2 pontos na cabeça. Quando chegou em casa, ela começou a vomitar. Aí eu disse assim, eu vou aguardar um pouquinho, eu vou atrás do dono do cachorro, que exatamente eu achei que era um cachorro. Quando deu umas 4h30, que eu estava a caminho, minha amiga, uma amiga minha que tem um salão, disse, Lari, vem aqui, eu estava com ela. Eu disse, eu vou. Aí eu disse, já é caminho, eu passo aí. Aí quando chegou lá, eu relatei para ela, da mesma forma que ele tinha me contado o que tinha acontecido, que foi o abençoado do cachorro. Nisso, eu disse a ela, mulher, eu vou atrás desse dono desse cachorro, que ela é muito irresponsável, a menina quase matou minha filha. Eu ainda disse a ela, não, mas ainda eu tive culpa porque eu mandei levar sem capacete, mas era muito perto e às vezes ele levava ela. Como a mesma escola, a escola entrou em contato comigo e disse que não, ele trazia ela às vezes. Aí ele apareceu, não demonstrou diferença nenhuma, aí disse, ficou sentado dentro do salão, eu conversando com minha amiga. Aí ele pegou e disse assim, o pastor me ligou, da igreja onde a gente congregava. Eu vou ali. Ele demorou uns 30, 40 minutos. E voltou, todo desconfiado. Ele disse, vou trabalhar. Eu disse, como? Você trabalhou ontem? Você não faz plantão hoje? O fiscal ligou. Aí eu disse, no meu pensamento, eu disse, essa história está mal contada. Porque ele sabia que imediato dali, quando eu saísse dali, eu ia procurar o dono do cachorro. Porque ele tinha me dito onde tinha sido o acontecido. Quando eu cheguei em casa, que eu pedi o Uber correndo, e quando cheguei em casa, fui abrir as coisas. Já não estava a roupa dele mais. Já não estava meu, ele levou o cartão meu, ele levou a metade das roupas dele. Eu fui de imediato mexer no meu celular. Quando eu mexi no meu celular, tinha no Instagram milhares de mensagens, muitas pessoas. No meu WhatsApp estava cheio, eu não conseguia nem mexer. E meu afilhado me mandou um vídeo. Madrinha, aí é seu marido. Quando eu vi o vídeo, eu comecei a passar mal. Eu disse, eu não acredito que ele mentiu para mim.
Eu não acredito que ele encostou a mão. Ela é uma criança que está com suspeita de autismo, ela tem muita seletividade. A escola sabe, está precisando de uma cirurgia eu estava tentando ver se eu conseguia fazer essa cirurgia. Eu, de imediato, liguei para ele não atendeu. A frieza dele foi tão impressionante que ele foi no hospital comigo, com a menina. E eu fui, peguei e liguei para ele, não atendeu. Depois ele ligou, me perdoe pelo que eu fiz. Eu tive um surto. Eu disse, por que você não se matou? Que ele encostasse. Gente, eu juro, ele nunca encostou o dedo nas meninas. Eu não acredito em surto, não acredito. Demonstrou de algum momento, né, alguma agressividade ao longo desse tempo que vocês estiveram juntos? Teve uma vez, ele tinha muito ciúme. Muito. E teve uma vez que ele começou a dar uns murros na parede. E eu peguei e botei ele para fora de casa. Nesse botar para fora de casa, acho que foi feriado de junho, Corpus Christi. Eu botei ele para fora de casa. No outro dia, ele tinha arrumado um chaveiro, tinha entrado dentro da minha casa, tinha pegado as coisas dele. Quando eu vi a bagunça toda, eu fui na onde ele residia. Estava residindo com o irmão. Quando chegou lá, ele começou a me dizer umas coisas, e eu tentei entrar no portão. Só que assim, não foi ele que machucou, porque tem filmagem disso, porque eu também não vou condenar uma pessoa. Aí ele e o irmão tentou me prender no portão e eu fiquei machucada. Nisso, o irmão dele foi e coagiu a pegar uma arma e disse que ia me encher de tiro. Aí eu disse, nessa confusão toda, eu não procurei a delegacia porque eu disse que eu não queria problema para mim. Só que ele mesmo foi. Ele e o irmão foi prestar queixa contra mim e medida protetiva, porque disse que eu tinha tentado entrar na casa da mãe dele, mas realmente eu tentei entrar, mas eu não quebrei nada, nem consegui, na verdade, chegar a entrar. Nisso aí, ele voltou para dentro de casa, começou a ir para a igreja. Nunca peguei droga dele lá, nunca peguei nada dele. Quando eu conheci logo ele, como eu disse à minha mãe hoje, eu puxei os antecedentes criminais dele para ver se ele tinha alguma coisa, alguma passagem, conversava com os amigos. É tanto que as pessoas da igreja que a gente ia, todo mundo está perplexo, os vizinhos, porque assim, gente, eu preciso ver esse homem, eu preciso que as pessoas peguem ele. Eu, como mãe, eu preciso ficar de cara a cara com ele, eu preciso entender como é que o ser humano tem coragem de pegar uma criança indefesa. Uma criança indefesa e fazer. Eu não consegui ver os vídeos, porque assim, a camisa que eu entreguei na delegacia já comprova que ela sofreu muito. Quando eu vi o início do vídeo, eu não quis ver o fim, porque eu acho assim, gente, uma pessoa dessa não tem amor. A bichinha nunca fez mal a ele. Eu sempre perguntava, mãe, ele fez alguma coisa? Mãe, nada. Eu olhava as partes íntimas, eu sempre fui uma mãe muito desconfiada. Ele era usuário de drogas? Não. Ele usava cigarro, que na verdade deixou muito, porque a minha mais velha questionava muito. Ela reclamava, mãe, ele fuma. E ela não gosta de cigarro, é como eu. Mas pegar mesmo, não. É tanto que vizinhos meus, como eu relatei, brigar todo casal, briga, discutir todo casal, discutia, mas vamos supor dele bater nelas, dele agredir, pronto. Teve um dia que ela ficou na casa da babá, ela foi e se machucou, cortou. Foi lá, mãe, foi no portão, mais um cortezinho bem pequenininho. Mas tudo, quando eu perguntava para mãe o que foi, ela dizia que não era. A única coisa que eu achei estranho foi nesse dia, quando ele chegou no salão, ele queria se aproximar dela e ela não deixava. No dia da agressão? No dia da agressão. Aí eu disse, tem alguma coisa. Eu disse, eu vou descobrir. Foi tanto que eu disse a ele não veio, porque ele me conhece. Ou seja, ele está foragido até agora. Você chegou a ter contato também com as pessoas da igreja, né, já que ele alegou que foi buscar o... Eu não sei como foi. Na verdade, todo mundo soube. Eu, como mãe, eu fui a última a saber. Porque assim, eu não sou muito de usar rede social, de entrar. Ela, como tem essa suspeita de autismo, está em investigação. Ela, às vezes, quer estar com o meu celular baixando um bocado de jogo. Só que, assim, parece que as pessoas se reuniram, foram na delegacia, prestaram um boletim de ocorrência, que eu conversei com o delegado ontem, estavam tentando me procurar e não encontrava, não conseguiram identificar. Porque hoje eu soube por pessoas que diz que ele foi em cima das pessoas. Diz que ele foi em cima das pessoas. Eu disse, não tem condições. Ela disse que ele foi em cima, ele não deixou as pessoas tomar a menina dele. Não deixou, ele foi em cima das pessoas. E quando chegou em casa que foi isso. Mas, assim, de fato, a escola mesmo delas, que elas estudam, ela disse, Lara, eu não acredito.
Não sei como, disseram que ia acionar o conselho tutelar, porque é o certo também. Eles precisam saber o que está acontecendo, precisa ir na escola também para saber, porque infelizmente tem mães que compactuam com essas desgraças. Eu não sou esse tipo de mãe. Para mim, eu acho que o ser humano não deve nem bater num cachorro, que é um bicho. Imagine uma criança que não tem nem proteção. Seu momento, né? Qual o seu sentimento agora, né? Você que buscou ajuda, delegacia, agora aqui conselho tutelar, uma mensagem, né, também que você deixa para outras mulheres. Sinceramente, eu acho que nenhuma mãe, quando se separa, deveria se relacionar, porque assim, as pessoas estão tão frias, as pessoas estão tão sem amor. Pelo que eu vi ele indo para a igreja, eu mesmo até comentei com o pastor, disse, não tem condições. Eu tanto que me precavia para isso não acontecer, aconteceu logo comigo. Eu até disse ao pastor ontem, pastor, parece que foi uma maldição que foi lançada. E o pastor disse, Lari, não se culpe, porque as pessoas estão condenando, mas as pessoas não sabem da realidade. Tem pessoas que minhas clientes veem que eu sou uma boa mãe, que eu trabalho, que eu cuido delas, que eu tento fazer o melhor por elas, e jamais eu ia permitir que ele fizesse isso com elas. Como eu pedi, eu quero que as pessoas denunciem, que ele seja preso. Eu preciso que a justiça seja feita. Eu penso que a cadeia para ele é pouco ainda. Obrigada, viu, Larissa, pela sua confiança no nosso trabalho, por falar conosco, trazer esse relato forte de uma mãe, né? Como eu destaquei, ele ainda segue foragido, ela realizou todos os procedimentos cabíveis, né? Buscou ajuda da delegacia, agora segue aqui no Conselho Tutelar para que as medidas cabíveis possam ser tomadas em relação a esse caso, infelizmente mostrando como as nossas crianças estão cada dia mais vulneráveis. Selma Souza para o Cidade Alerta. Sinto muito que depois disso tudo você ainda sofra perseguição, viu? O que eu me questiono é sobre o pai da criança. Aí eu perguntei para a repórter Selma Souza. Ela me disse que essa mãe informou que é um pai ausente. Então, primeiro se culpabiliza a mãe, mas ninguém pergunta do pai muitas vezes, né? Cadê a presença do pai dessa criança? Uma mãe com 2 filhas, esta criança agora no processo de finalização de diagnóstico de autismo, ou seja, ela precisando de todo suporte paterno e não tinha. Aí ela se casa de novo, está achando que está levando uma vida tranquila e presencia ver uma situação como essa, que ela disse que nem aguentou ver totalmente essas imagens. A gente tem novidade desse caso, vamos com o repórter Ícaro Novaes ao vivo. A gente quer saber o posicionamento da polícia. Eu já adianto para vocês. Esse homem deve se apresentar a qualquer momento. Agora a gente quer saber cadê esse homem, Ícaro Novaes. O homem que agrediu desta forma brutal a enteada de apenas 4 anos de idade. Uma criança que precisou levar 2 pontos na cabeça, chegou ensanguentada no hospital. Ele vai se apresentar à polícia? Cadê o resultado do exame do IML? Boa noite. Boa noite, Mariana, para você mais uma vez, boa noite para quem nos acompanha. De fato, um caso estarrecedor. Mariana, assim que a polícia tomou conhecimento desse caso, com a denúncia também da mãe, instaurou um inquérito policial na unidade especializada, que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, em quem está, desde as primeiras informações, debruçados para reunir informações para o inquérito policial a respeito desse caso. A gente teve primeiro acesso, claro, a essas imagens, e aí é um fato muito importante, porque são essas imagens de um circuito de monitoramento de uma casa ali da região do Eduardo Gomes, em São Cristóvão, que em apenas 10 segundos consegue registrar esse crime sendo praticado. E a gente até chama atenção para isso, Mariana, porque as imagens que a gente vê mostram 10 minutos de agressões, mas a gente não consegue hoje precisar quanto tempo essa garota, essa menina de apenas 4 anos passou sendo agredida naquele trajeto até a escola. A gente só conseguiu ter acesso a 10 segundos porque é o recorte que aquela câmera faz, mas a gente imagina que ela passou por muitas mais agressões ao longo de todo esse trajeto, da casa onde ela morava com a mãe até a escola dela. Bom, Mariana, a polícia tomou conhecimento, recebeu esse vídeo, mas era preciso de laudos concluindo a respeito também do tamanho da gravidade dessas lesões dessa criança. A mãe hoje esteve com
a menina de 4 anos no Instituto Médico Legal. As roupas que ela trajava, que tinha vestígios de sangue, foram recolhidas pelo Instituto de Criminalística para uma avaliação pericial também. Ela fez o exame de corpo de delito e aí essa informação que a gente conseguiu apurar há pouco com a Polícia Civil é que esse laudo ele já foi concluído, ele foi feito de uma maneira muito célere, um empenho muito grande de todas as autoridades que estão trabalhando nesse caso, já foi encaminhado para a delegada que está conduzindo esse inquérito policial. Também há pouco, a delegada informou para nossa reportagem, Mariana, que advogados que estão com esse homem, com o padrasto responsável por essas agressões, os advogados já entraram em contato com a delegada e afirmaram: nós iremos nos apresentar à delegacia com esse homem, e pediu, claro, que a polícia preparasse toda uma situação ali para que fosse garantida toda a integridade física desse homem, e a polícia confirmou essas informações. Até a nossa última atualização, nós estamos em contato permanente com a Polícia Civil, justamente para entender, saber o momento em que esse homem vai se entregar. Até o momento ele não se entregou. A informação justamente atualizada é que os advogados já entraram em contato, são 2 advogados acompanhados desse homem e a qualquer momento ele se apresentará à delegacia para prestar informações. O que a polícia disse a partir do momento que ele se apresentar? O inquérito já tem agora o laudo concluído a respeito dessas agressões que essa menina sofreu. Outras informações como o depoimento da própria mãe, de outras pessoas envolvidas, testemunhas inclusive desse caso. E com a apresentação dele será feito um interrogatório e a polícia disse que imediatamente após esse interrogatório vai enviar esse inquérito policial para as autoridades judiciárias para que esse processo, assim como pelo menos na esfera de levantamento de provas tem sido célere na esfera policial, seja célere também no ambiente judicial para que esse homem seja responsabilizado por essas imagens que a gente infelizmente está vendo aqui no Cidade Alerta. Mariana. Te agradeço, Ícaro, pelas informações. E já adianto aqui a polícia, que possivelmente vai atualizar esse caso, que estamos atentos, né? Porque esse homem não vai responder apenas pelo espancamento, ele vai responder também por furto e por outras coisas, já que a mãe da criança diz que ele voltou na casa, pegou o cartão de crédito dela, pegou um monte de coisa e fugiu.